nós, fotografado pelo nosso querido Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. A lição é de número 79 e tem o título de Humanos e os Discípulos. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro galga a montanha da decisão. Identifica as próprias fraquezas. É o João Aparecido que vai falar. Entretanto, confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. O segundo, estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o mestre lhe conferiu. Todavia, prefere furtar-se a elas. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. Humans é a conjunção que nos processos verbalistas habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim, recomendam meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim, aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão da ineficiência. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos assim levar os nossos pensamentos àquele. Desculpa, Claudinha, eu, sem querer, eu esbarrei no som e acabei tirando você. Pode começar a prece? Bom, vamos assim elevar os nossos pensamentos e nos endereçarmos àquele que nos confere a sua bênção, a sua bondade infinita, a fim de que possamos continuar a nossa caminhada terrena, nos solicitando sempre a boa vontade em tudo aquilo que fizermos, para que assim possamos alterar as nossas deficiências pretéritas e começarmos a alinhar os nossos passos com o daquele que nos deixou o Evangelho de amor, para nos fortalecer a caminhada e nos direcionar o coração ao Pai. Por isso, continuemos firmes, resolutos no estudo do Evangelho, para que assim tenhamos a certeza de estarmos realizando a vontade de Deus sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Claudinha. João Aparecido, meu querido.
Eu acho que é dispensável apresentá-lo. É um trabalhador no Lar Teresa, mas é também da nossa casa, de coração. É um trabalhador aqui da nossa casa também. Vamos ouvir o que ele nos tem a dizer nesse dia de hoje. Você tem que ativar seu som, João. João, você tem que ativar seu som, querido. Que está com a tela compartilhada ainda aí. Ah, obrigado. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Em primeiro lugar, então, a nossa saudação a todos os integrantes aí presentes no André Luiz, que sejam as nossas primeiras palavras de agradecimento ao nosso Mestre Jesus. Lembrando que ele dissera, onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Então, como fizemos essa evocação no início da nossa prece, que seja, então, nossa gratidão da garantia da presença dele ou dos seus mensageiros junto a nós. Alguém falou alguma coisa? Não, às vezes as pessoas deixam o som Não, o aberto. microfone ligado. Mas, então, nós vamos fazer algumas reflexões em termos que esse grupo é um grupo seleto, né, Escola de Médiuns, então tem realmente um embasamento doutrinário. Isso nos possibilita fazer uma digressão, começando pelo livro dos médiuns, né? Então, vamos dar uma olhadinha lá no livro dos médiuns, na primeira parte, logo no capítulo 1, o título é Há Espíritos. Então, é muito interessante esse capítulo, e nós vamos observando que há uma colocação muito, mas muito própria, que nós vamos ver na decorrência dessas leituras do livro dos médiuns. E Allan Kardec coloca, o título é Há Espíritos, mas ele diz, no Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva, não constitui o ponto de partida. Então, quando nós passamos e lemos isto, pode dar assim, uma impressão de estranheza. Ué, como é que os espíritos são, ou é considerada uma situação, uma questão secundária? Mas ele está falando aqui como educador, como pedagogo, né? Então, este precisamente o erro em que caem muitos adeptos e que a miúde os leva a insucesso com certas pessoas. Não sendo os espíritos, senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Ora, como pode o materialista admitir que, fora do mundo material, vivam seres, estando crente de que, em si próprio, tudo é matéria? Como poder crer que, interiormente, a sua pessoa, há espíritos, quando não acredita ter um dentro de si? Será inútil acumular-lhe diante dos olhos as provas mais palpáveis, contestá-las-á todas, porque não admite o princípio. Aí vem quando ele fecha a linha de raciocínio. Todo ensino metódico tem que partir do conhecido para o desconhecido. Ora, para o materialista, o conhecido é a matéria. Partir, pois, da matéria e tratar, antes de tudo, fazendo que ele a observe, de convencê-lo de que há nele alguma coisa que escapa às leis da matéria. Não palavra. Primeiro, que o torneis espírita, cuidar de torná-lo espiritualista. Então, nesta parte do cuidado de Allan Kardec, nesse processo pedagógico, didático, chamando a atenção em que, quando nós formos interagir com qualquer pessoa, é ideal que nós saibamos se ela, pelo menos, é espiritualista. A abordagem deverá ser diferenciada. Por quê? Porque a doutrina espírita está presa exatamente na filosofia espiritualista, como abre o livro dos Espíritos, está lá, filosofia espiritualista. Então, dentro dessa árvore que é a filosofia espiritualista, abrigam todas as doutrinas espiritualistas e tem como a base comum. Olha, qual é a base comum da doutrina espiritualista? É exatamente a existência de Deus,
a existência, sobrevivência, conservação da individualidade e imortalidade da alma, e penas e recompensas futuras. Então, esse é o tripé que repousa exatamente a filosofia espiritualista. E Allan Kardec, na introdução ainda do Livro dos Espíritos, ele chama a atenção. Esta obra prende-se à filosofia espiritualista, porém trata com especificidade, com especialidade, a doutrina espírita. Então, é um aprofundamento que exige um pré-requisito, que a pessoa seja espiritualista, porque senão vai inverter a ordem dos fatores. Então, dentro desse detalhe, como é que nós vamos falar de espírito para a pessoa que não aceita e não admite que ela é uma alma imortal? Então, isto nós estamos falando no processo do diálogo, no atendimento de quem chega à casa espírita, né? Sabendo fazer essa abordagem com singeleza, né? Sem contundência. Mas é oportuno nós fazermos essa reflexão. Será que nós já temos convicção de que somos almas imortais? Desculpe eu ser abusado, viu, pessoal? De vez em quando a gente avança um pouquinho o sinal. Será que nós já temos convicção de que somos almas imortais? É uma pergunta que deveremos fazer. Essa pergunta procede porque tudo vai estar em decorrência da resposta que nós demos. E quando nós estamos atendo a isso, quem vem acompanhando nossas exposições do André Luiz, de vez em quando nós voltamos a tocar no mesmo ponto essencial. Quem foi que nos deu a prova contundente da existência, sobrevivência e imortalidade da alma? Uma pergunta que estou fazendo, uma pergunta de retórica, é óbvio, né? Quem nos deu esta prova patente? É óbvio que não foi João Aparecido. É óbvio que não foi Francisco Canto Xavier. É óbvio que não foi o Dr. Bezerra de Menezes. Quem? Alguém falou. Ah, a Madalena, ou a Magdalena, deu a resposta. Foi Jesus. E como é que ele deu esta demonstração? Depois do desencarne. É exata, da desencarnação, corrigindo melhor ainda, né? Então, ele fez a colocação junto aos discípulos. Estava próximo ao Templo de Jerusalém. Essa passagem realmente é inédita. Destruam este templo e em 3 dias eu edificarei outro. Olharam para ele, olharam para o Templo de Jerusalém, deve ter pensado, pirou. Pirou, como é que ele vai construir um templo, outro templo, em 3 dias, olhando para o Templo de Jerusalém? Mas não era o Templo de Jerusalém. Ele considerava e deixou patente que o nosso corpo, o corpo físico, é o templo da alma. Então ele disse, destrua o templo da alma, o corpo, e em 3 dias eu edificarei outro. Não entenderam o que ele estava dizendo, mas já estava exatamente na chamada Semana Santa, ou seja, aproximando desses fatos aí derradeiros. Ele foi realmente aprisionado, foi realmente macerado, foi conduzido até o Gólgota e foi crucificado. Então, esperavam que ele fizesse algo de inusitado, porque sabiam que ele tinha o poder. Os discípulos conheciam-no, e os que não eram discípulos já conheceram também os fatos exuberantes, fenômenos que ele realizou. Então, se ele quiser realmente, ele não vai permitir que façam isso com ele. E isso, abrindo um parênteses, me serviu até de um gancho para um diálogo com um companheiro do movimento espírita. Esse companheiro é um dirigente de uma casa espírita lá de Campo Grande. Então, ele chegou e trabalhamos na mesma unidade. Ele falou assim, ô João, você já ouviu dizerem que Allan Kardec foi suicida? Eu olhei para ele e falei assim, você não é o dirigente de casa espírita? É, não é? Então você vai estudar novamente. Tá? Vai lá ler Obras Póstumas. Tá? Dá uma olhada nas mensagens do Espírito de Verdade, o diálogo de Allan Kardec com ele. O que existe ali? Quando o Espírito de Verdade confirma a Allan Kardec, diz a ele o quê? Não só confirma,
Mas realmente a missão dos reformadores do mundo é bem de dificuldades. E a sua consiste de abalar o mundo, mas exigirá de você a renúncia do teu tempo, da tua saúde e o sacrifício da sua própria vida. Sem isto, viverias muito mais tempo na Terra. Está lá, em Obras Póstumas. Então, veja bem, qual foi a resposta de Hipólito Leão de Nézat Rivail? Singelamente, aceito tudo sem a mínima restrição. Ele aceitou o quê? Reduzir a vida dele. Muito bem. Mais à frente, então vem a mensagem do Todemer, está lá se não me falha a memória, em O Céu e o Inferno. A mensagem dele dizendo o quê? Que ele deveria reduzir o ritmo do trabalho dele, porque a saúde dele está muito fragilizada, etc, etc. Mas ele não sabia que ele estava reduzindo a permanência dele na face da Terra? Também ele sabia que tinha que concluir o trabalho do livro, e aí o que ele faz? Ele não é que reduza o ritmo, mas nesse momento ele vai realmente cuidar mais. Foi quando ele vai trabalhar no isolamento, na elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque não eram trabalhos físicos que estavam realmente trazendo um desgaste a ele, mas era realmente a incompreensão e os problemas surgindo no relacionamento dos integrantes da Sociedade Espírita Parisiense, que também o Espírito de Verdade tinha alertado, que aqueles que ele mais confiavam iriam traí-lo. Então, essa advertência, ele realmente confirma depois. Mas as coisas agradáveis que viriam acontecer, o Espírito de Verdade não falou nada. E essa, então, era o suporte dele nas horas mais difíceis. Então, vejamos, passado nessa mensagem do Dr. Demer, então, parece muito tranquilo, meu querido, você vai observar, e quem disse isso para você deve ter sido um evangélico. Ele falou, o meu sogro é evangélico, né? Então, um pastor disse para ele e veio me questionar que eu estava seguindo um líder que foi suicida. Falei, pois então você leia o livro para você entender bem a mensagem na íntegra e você pode dar uma resposta pelo seu sogro ao pastor, que ele e o pastor também estão seguindo um suicida, na ótica dele, na ótica do pastor. Por quê? A advertência do Demer seria para ele preservar a vida. Mas o que já havia dito Jesus? Quem tentar preservar a vida, perdê-la-á. Porque a vida do corpo físico, esse templo está a serviço da alma. E ele assumiu uma missão. Então vai ter o desgaste. Como dizia Chico Xavier, a vela ilumina o ambiente. Mas o que acontece com ela para iluminar o ambiente? Ela se consome. Então, exatamente, ele, na missão que ele assumiu, ele estava se consumindo. Mas não de uma forma inútil, de uma forma realmente barata, sem investimento. O investimento em função da humanidade, em deixando esse legado. E ao dizer assim, bom, então, o pastor e o sogro estaria também acompanhando o suicida, nessa ótica deles equivocadas, Jesus poderia ter evitado também ser crucificado. Ele tinha poder para isso. Mas agora, isto foi o coroamento do missionato dele. Porque essa atitude ignominiosa do ser humano, crucificando, quando ele veio trazer o exemplo de amor, marcou de uma forma indelével no seio e no coração da humanidade, a tal ponto que durante séculos e séculos não foi realmente preservado, valorizado os ensinos que ele deixou. Todo mundo carregando um crucifixo dependurado no pescoço. O exemplo da morte dele na cruz, ele morreu pelos nossos pecados. Então, ali estava o símbolo da salvação. Mas vejamos a forma tão equivocada, a humanidade, a partir do momento que ele foi crucificado, que ele morreu pelos nossos pecados, então, zerou o pecado da humanidade todinha. E de lá para cá, ninguém mais cometeu nenhum pecado, não foi? A humanidade não pecou mais.
Então, essa morte dele para nos liberar do pecado foi inútil, porque a humanidade continuou pecando. Mas foi uma forma de marcar realmente, de forma indelével, o quê? Exatamente o que ele veio demonstrar. A A vida eterna. imortalidade da alma, a sobrevivência da alma, a A conservação da sua sobrevivência da individualidade. alma. Então, ele, como mestre, ele demonstrou, ele não falou simplesmente. Ele demonstrou essas etapas. Então, no terceiro dia, ele ressurge diante de Maria de Madalena. Nessa aparição assim, inusitada, ela não reconhece de pronto. E por que planteia? Por que choras, mulher? Porque levaram o corpo do meu Rabboni. E depois do diálogo, ali, de repente, aí ela passa a reconhecê-lo. Ela se ergue, abre os braços, ele, não me toques, porque eu ainda não fui ao Pai. Olha a didática, a pedagogia de Jesus. Se ele simplesmente não me toca, mas por que eu não posso tocá-lo? Porque ainda não fui ao Pai. Então, respeitando isso, não tocou. E por que ele não permitiu que tocasse? Pela mesma razão que ela não reconheceu de pronto, esse corpo tinha algo de diferente. No que diz Paulo, corpo espiritual. Morre o corpo físico, ressurge o corpo espiritual. Hoje, estudando a doutrina espírita, não há nenhum espírita numa escola de médico que não conheça o que é o perispírito. Não é assim, Guilherme? Perispírito, para nós, está dentro do AIOU do espiritismo. Tudo que o fenômeno passa pelo conhecimento, pela existência do perispírito. Então, ele está no corpo espiritual. Adensado, tornou-se visível. Mas, naquele momento, ele não estava tangível. Então, se ela o abraçasse, não ia encontrar consistência. E afundir a cuca, realmente, da Maria de Madalena. Não, e não é ele que eu abracei e não encontrei consistência. Porém, vai levar a notícia. Aí, depois da outra passagem, estamos em todo um ambiente fechado e ele surge. E foi aquela alegria, aquela felicidade. Tomé não estava. Aí Tomé, quando chega, conta uma novidade. Aí Tomé, tá, vocês viram, né? Vocês tocaram a chaga dele? Ninguém tinha tocado. Aí eu só gritaria se tocasse a chaga. Numa outra oportunidade, ressurge novamente Jesus. E então, quando Tomé vê Jesus, Jesus fala assim, vem, Tomé, toque. Então, ele estava tangível nesse momento. Não, Senhor, ele estava vendo, estava ouvindo. Não há necessidade. Vem, Tomé. Jesus conhecia Tomé. Toque. Ele vai e toca. Aí vem aquela expressão. Tu creste porque tocaste. Mas bem-aventurados que não viram, não ouviram, não tocaram e creram. Isso passa para nós hoje. Na nossa atualidade, não estamos vendo Jesus, não estamos tocando Jesus, mas aqui nós temos o quê? Essa convicção de que ele veio à Terra trazer essas demonstrações. Então, ele, o mestre, com a doutrina cristã, que não é o cristianismo, deixa como o fato marcante e fundamental a demonstração da existência, da sobrevivência, da imortalidade da alma, conservando a sua individualidade. Ele dá essa prova como? Depois da crucificação, depois da chamada ressurreição, tá? Que na realidade ali não foi o corpo de carne que ressuscitou, mas foi o ressurgimento em corpo espiritual. Ele ainda convive com os discípulos por um largo período de mais ou menos 50 dias, concluindo, completando os ensinamentos. E nisso está o quê? Demonstrando a sobrevivência, conservando o que é a sua individualidade, deixando patente aquela promessa, ou aquele advento da mensagem. Eu vim para que tenhas vida, vida em abundância. A vida que ele se refere não é a existência física, porque aqui não é uma vida para a vida corporal. Utopicamente é uma vida biológica, mas na realidade é uma existência, porque a vida realmente ela não tem fim e se prende o quê? A alma, a nossa imortalidade. Então, nós não temos pluralidades de vidas, estudando o doutrina espírita, temos pluralidade de existências.
São existências em corpos materiais, em diversos templos. Na medida que isso vai se tornando uma realidade para nós, vai surgindo esse sentimento, com certeza, vai surgindo a convicção. Porém, os espíritos nos conhecem muito bem. Por quê? Porque já diziam que nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas, né? Se não me engano, é Paulo. Vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, os espíritos conhecem os nossos pensamentos, as nossas incertezas, as nossas inseguranças. E aí, passeando pelo Livro dos Espíritos, vocês podem chegar até a questão 909A. Então, deixa eu olhar de novo aqui, porque essa questão sempre fica numa dúvida, 900A, 919A, mas eu tenho aqui já marcado no livro, para não perder muito tempo, e é importante que o número fique certinho. Isso aqui, a idade já vai fragilizando, né, Guilherme? É a 919, 919A. Então, quem assina a resposta, elas são 3 perguntas que se prende ao conhece a ti mesmo. E essa 919 está presa a ela também. Mas a resposta é longa. E está nos interessando na resposta o último período. E quem assina a resposta é Santo Agostinho. Então, nesse período, começa assim. Sabemos que vós dizeis ser certo o presente e incerto o futuro. Vocês já ouviram essa expressão alguma vez? O presente é certo e o futuro incerto? E, em decorrência desta colocação, costumamos dizer assim, o futuro pertence a... A quem pertence o futuro? A Deus. Depende do futuro que nós estamos dizendo. Se for o futuro no sentido geral, do plano espiritual, do mundo que nós habitamos, das obras divinas, pertence a Deus. Mas o nosso futuro pertence a quem? A nós próprios também. Aham. Como almas imortais, o futuro nosso nos pertence. E aí está Jesus novamente. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, no futuro, nós vamos colher o quê? O que estamos semeando no presente. Então, dentro dessa ótica, ele vem, Santo Agostinho, em nome dos outros espíritos, assinando a resposta, diz: sabemos que vós dizeis ser certo o presente e incerto o futuro. Pois é exatamente esta ideia que estamos incumbidos de eliminar do vosso íntimo. Olha a proposta deles. Eliminar esta dúvida do nosso íntimo a tal ponto que não reste a mínima dúvida acerca da imortalidade da alma. Gente, está ali. E nós passamos estudando livros espíritos. Eu, por exemplo, levei uns 20 anos para detectar essa passagem. Lia, mas aquele detalhe, ainda na colocação de Jesus, não dê pérolas aos porcos. Ou seja, eu só nessa gravei frase, porque você me ensinou isso, João. Chamou a atenção. porque ela está perdida, ela está dissimulada, numa resposta longa, mas ela é transcendente do conhece a ti mesmo. O conhece a ti mesmo leva a chegar nesse ponto. Mas aí vem exatamente, Guilherme, lembrando aquela colocação do Divaldo, né, que ele mandaram que ele lesse o Livro dos Espíritos, né? Diz que foi Viana de Carvalho, um espírito. Leia. Ele leu. Tá bom, tá. Ah, já li. Então, você leia mais devagar. Leia mais devagar, levou mais tempo. Já li. Então, agora você releia mais devagar. Levou mais tempo, quase 1 ano, 2 anos. Quando chegou no final, bom, então daqui para frente você passa a estudá-lo para o resto da vida. Cada vez que a gente faz um circuito disso, veja, eu agradeço a bênção de estado esses anos todos, preso no Livro dos Espíritos, lendo, relendo, e Dona Brunilde, no lateral, assim, embora você não saia do Livro dos Espíritos. Os outros podem circular para outro grupo, mas você continua no Livro dos Espíritos. E nesse aprofundamento, quando eu cheguei naquilo, agora estou entendendo por que a gente tem que repetir. Porque a nossa observação é muito en passant,
é muito ligeira. Nós não temos a compenetração. Para penetrar nisso que está ali, está claro. Mas o discernimento só vem com o tempo. Mas como é que eu não tinha prestado atenção nesta pérola? Porque ele diz, com este objetivo, que objetivo foi? De eliminar a mínima dúvida que possa restar em nós acerca da imortalidade da alma, foi que nós, nos espíritos, ditamos o livro dos espíritos. Então, é a questão fundamental. Ela motivou 1019 perguntas que Allan Kardec fez. Todas elas são corolários, cada um pegando por um ângulo diferente para chegar exatamente nessa convicção de que somos seres humanos. Então, você... eu bati um pouquinho na mesa aqui, ele automaticamente corta. É interessante, né? É uma tecla muito sensível. Mas então, vejamos, esta colocação fundamental, aí eu fiquei assim, mas minha nossa, na minha santa ignorância, deixa eu repartir isso com vocês, para verificar como que a gente ainda é incauto, muitas das vezes, no raciocínio. Um pouco de infantilidade, não mais hoje, em termos da idade biológica, né? Mas em termos da evolução espiritual, continuamos ainda jovens. Jovens espíritas, muita jornada pela frente. Aí quando Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele colocou uma expressão na folha de rosto do Evangelho. A definição, conceito de fé raciocinada. Vocês estão lembrados desse conceito? Fé raciocinada é aquela que... Fé verdadeira, né? Fé verdadeira é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, mais ou menos isso. Né? É, isso aí. Então, veja, como isso é relevante, ele colocou na página de rosto. Daí fiquei estranho. Ele não colocou essa afirmação que está aqui, nessa questão, na página de rosto dos espíritos. E não tinha noção. Mas não é possível, ele, como educador, como pedagogo, sendo codificador, não pode ter deixado isso passar assim, desapercebido. Tem que fazer um comentário em qualquer lugar. E quando eu estava questionando... João, você, sem querer, fechou o som de novo. Deixa eu botar o teclado mais afastado aqui, porque a minha mão está muito moleca hoje. Nervosinha, né? É. Começa a gesticular, estou muito à vontade. Né? Então, preparando o assunto, capítulo 2 do Evangelho, há muitas moradas na casa de meu pai, né? Aí, chegou no item 5, ponto de vista. Allan Kardec começa esse item 5, ponto de vista, do capítulo 2. A mínima dúvida que nós tivermos acerca da vida futura faz com que o nosso ponto de vista continue preso aqui na Terra. E a convicção, a certeza na vida futura, da imortalidade da alma, faz com que o nosso ponto de vista se desloque para a vida futura. Gente, falei, está aqui. Está aqui no Evangelho. E isto vem ao encontro de outro ensinamento de Jesus. Cuidar de amealhar o tesouro aqui na Terra, que você pode ficar de olho e ver quando ele vai crescendo, avolumando. Foi assim que ele falou? Foi? Amealhar os tesouros do céu. No reino dos céus, onde a traça não rói, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. E ele conclui, porque onde expuseres o vosso tesouro, tem duplo sentido isso. Também estará o vosso coração. Então, se o ponto de vista está preso aqui na Terra, nós vamos amealhar o tesouro temporal, os bens materiais. Porque eu quero carro, porque apartamento, para ser feliz, está na ilusão da fantasia.
amelhando isso tudo. A traça rói, a ferrugem corrói, o ladrão rouba. Aí a preocupação de botar trava, botar seguro, botar não sei mais o quê. Passa a vida perturbada, com risco, mas ele vai desencarnar. Não vai levar isso. Mas o coração está preso nesses bens. Mas quando a criatura desenvolve essa convicção, estamos de passagem pela Terra. Então, qual é o tesouro que a gente vai amealhar? É aquele tesouro intransferível. Por mais que um pai e uma mãe ame seu filho, não consegue transferir esse tesouro para os filhos. Não consegue. É intransferível. Quanto dói a um pai e uma mãe quando vê o filho enveredando por caminhos de desequilíbrio? Então, fala da experiência, de moesta. A experiência os pais têm, o filho não tem. Então, o filho fala, não, mas eu tenho o direito de viver a minha vida. Aí entra a parábola do filho pródigo na história, né? Tem direito. Vai viver. Vai aprender pelo lado mais difícil. Mais tarde, os pais não negligenciaram. Eles chegam a certa altura do caminho, puxa vida, sofrendo tanto, tanta lambada na vida. Se eu tivesse dado atenção a meus pais, eu não teria sofrido tanto. Então, tudo que os pais ensinam, demonstram, dão testemunho, é imperdível. Está arquivado no íntimo desta alma. E aí, em momento, vai aflorar tudo que os pais ensinaram, demonstraram e alertaram. E se os pais negligenciarem, ele não terá essa referência. Então, não é perdido. Tem um momento em que aquilo vai ter o seu valor. Mas não tem como transferir. Não há como. Tem exemplos triviais. Por exemplo, aqui acho que não tem ninguém que levou uma vida de sacrifício, de renúncia, né? Na sua infância, a dificuldade do material escolar, a dificuldade do caderno, né? Então, muita dificuldade. Muito bem, então, passou pela experiência e aprendeu o quê? A preservar aquilo que é conseguido com o suor do rosto dos pais, etc., os pais educando. Quando chega na fase atual, os pais, numa situação socioeconômica mais confortável, os filhos vêm e passam a ter esse conforto. E então, não passaram pela necessidade, não observaram realmente o sacrifício dos pais. E daqui a pouco começa a não ter o devido cuidado com o seu próprio material escolar. E aí os pais, então, vai tentar chamar a atenção dos filhos. Olha, meu filho, se você tiver passado a dificuldade que passou na infância, você não esbanjaria isso. Ele ouve, é inteligente, mas não tem ressonância na alma. Por quê? A experiência é do pai. Ele não tem experiência. Não tem como reconhecer esse valor. É o valor da experiência. Então, é o tesouro que vai se amealhando. Então, dentro desse aspecto, é o momento de a gente fazer uma autorreflexão. Não agora, depois com calma e alongando essa reflexão. Tem muito tempo pela frente para refletir. Até que ponto nós temos convicção de que somos almas imortais? Isso é muito importante. E por quê? Porque nós vamos observar, na afirmativa de Allan Kardec, quando se transforma em convicção, em certeza, o ponto de vista se desloca para a vida futura. A vida futura é a referência. Então, dá uma só menos importância para o que é do mundo material. Como é que eu estou levando a minha vida em relação à vida material? Quanto tempo estou dedicando à vida material e quanto tempo estou cuidando, dedicando para cultivar as coisas da alma, as coisas que realmente eu levarei comigo, que é para onde eu siga depois. É o fiel da balança. Cada um está no seu próprio nível de desprendimento ou não. Existe um apólogo muito interessante, curtinho, ocorrido lá naquela região do Saara, lá no deserto. Um cidadão americano, um turista americano, com aquele traje típico, né, de bermuda, chapéu de palha, né, e uma mochila nas costas. Então, ele viu um beduíno numa tenda e ele achou curioso. Ele olhou e ficou rodando em torno daquela tenda, né? E o beduíno estava lá dentro da tenda, deitado. Ele olhou, tinha somente a tenda, uma esteira, ele com chinelo, não via mais coisa nenhuma.
Aquilo, de tal forma, chamou a atenção do beduíno que lá estava, que ele saiu. E a mesma coisa que o americano estava fazendo em torno da tenda, o beduíno começou a fazer em torno do turista americano, girando em torno dele e olhando os detalhes. Aí o turista vai dizer, mas o que é que você está olhando? Eu estou achando interessante, muito interessante. Tanto quanto você estava olhando a minha tenda. Por que você estava olhando a minha tenda? Eu estava admirado. Como é que você consegue viver nessa tenda com só isso? Aí foi a hora do beduíno continuar andando em torno do americano e falou assim. Aí o americano, e por que você está dando volta aqui? Eu também estou admirado. Como é que você consegue viver só com isso? E aí o chapéu, a bermuda, a mochila nas costas. A resposta do americano veio de imediato. Ah, mas eu não moro aqui, eu moro nos Estados Unidos. Aí o beduíno, eu também não moro aqui, eu estou de passagem. Veja a profundidade dessas conotações. A outra passagem, Gandhi estava no aeroporto, de volta para a Índia, e um funcionário da embaixada do país que estava visitando, esse funcionário recebeu a incumbência de adquirir nas lojas de lembranças, ali o souvenir, aquilo que o Gandhi desejasse. Como é que é? Como é que é descobrir isso? Uma missão dificílima. E como tinha que aguardar o horário do embarque, então começaram a passear, dar a volta ali naquelas lojas. E, de repente, passando em frente à loja de souvenir, assim, pela aquela vitrine com um monte de coisas ali, Gandhi demonstrou assim, observando aquilo, aí o Fonso falou, vou desincumbir a minha tarefa é aqui. Sr. Gandhi, eu estou vendo que o senhor está olhando essa vitrine deslumbrado. Então, estou com a incumbência de lhe dar um presente. É só o senhor dizer qual deles o senhor deseja. E minha missão está concluída. Meu filho, você tem razão, estou deslumbrado de ver tanta inutilidade que eu não tenho necessidade. Tesouro no reino dos céus. E quando nós estamos fazendo essas abordagens, e nós estamos falando para quem tem a proposta realmente de trabalhar mediunicamente, contato com os espíritos, existe uma passagem que sedimenta, que nós estamos falando de espírito, de comunicabilidade de espírito, uma série de coisas, mas temos que lembrar que isso é tão antigo quanto a humanidade. A doutrina espírita trouxe de uma forma mais acessível para nós, de uma forma contemporânea, pela codificação do nosso missionário Allan Kardec. Mas existe uma parábola fantástica que reúne os fatores e a razão da comunicação espírita. Estou me referindo à parábola de Lázaro e o mal rico. Quem contou esta parábola? Em primeiro lugar, é óbvio, eu posso estar repetindo, é o mestre dos mestres. Então, ele contando que o mal rico vivia nababescamente, na fartura, não era rico. E também vivia ali um mendigo, um ulceroso, implorando as migalhas da mesa de Lázaro, que não deu a mínima atenção. Ambos vieram, na nossa linguagem, desencarnaram, ou morreram, como está no Novo Testamento. E eis que aquele que era o Lázaro, o mendigo, ulceroso, agora se encontra no seio de pai Abraão. E o mal rico está nas trevas, pranto e ranger de dente. Olha o mundo espiritual como consequência da ação enquanto encarnado. Olha a lição passando. E então, um mal rico implora, pai Abraão, permitir que Lázaro, e Jesus usando uma figura, porque pai Abraão, o pai da nação judaica, hebraica, a maior felicidade está no seio de pai Abraão. Então, olha a força da imagem que Jesus está utilizando. Pai Abraão, permiti que Lázaro venha molhar o dedo na água para me dessedentar. Olha a inversão da posição. Pai Abraão responde, como foi que você procedeu
como quando ambos estavam na terra. Olha, o mestre não deu a resposta direta. Usa a pergunta de retórica, levando o rico a refletir e tirar a conclusão. Não o julgou, não o condenou, fez a pergunta. E ele chegou à conclusão, porque ele responde: então, pai Abraão, esse então é conclusivo. Já que ele está ali, não tem solução, permiti que Lázaro, ou um dos mortos, vá avisar meus 5 irmãos que ainda estão na terra, para que não caia no engano, no engodo que eu caí. Olha, o que significa um dos mortos avisar quem esteja na terra? Que fenômeno é esse? Nós estamos na escola de médios. Que fenômeno é esse? Um chamado morto falar com quem está vivo? Comunicação. Exatamente, é o fenômeno mediúnico, a mediunidade, a comunicabilidade dos espíritos. Dos espíritos. Olha, Jesus narrando, mas ele, pai Abraão, disse: eles têm as leis dos profetas, se quiserem, sigam-nas. Aí ele volta, mas pai Abraão, se um dos mortos voltasse, eles dariam atenção. E pai Abraão, conhecendo os seus filhos, disse: mesmo que um dos mortos voltasse, eles não dariam atenção. Agora vejamos. Quantos espíritos já vieram? E será que todos os espíritos que vieram trazendo suas mensagens chamaram a atenção da humanidade? Nós valorizamos as comunicações que os espíritos já deram? Essas comunicações mexeu com nossa convicção? Serviu para fortalecer a nossa convicção sobre a nossa imortalidade? Ou ainda temos dúvidas e incertezas? Vejam, a reflexão é profunda. E esta é a principal lei da comunicabilidade dos espíritos superiores. Nenhum espírito superior se comunica se não houver utilidade. Está implícito aí. Os zombeteiros, não. Os galhofeiros, os espíritos inferiores, aproveitam todas as oportunidades. Os fenômenos de obsessão. Mas superior, não. Tem que ter utilidade. Desse produto todo, vamos desaguar em outro livro de máxima relevância para nós. Vocês já estudaram o livro Céu e Inferno, não estudaram? O livro Céu e Inferno? Então, o título do livro Céu e Inferno, ou Justiça Divina à Luz segundo o Espiritismo. Correto? Esse livro, Allan Kardec tem um objetivo no lançamento desse livro. E esse objetivo não está, assim, explícito. É óbvio que ele estrutura o livro de tal forma a trazer a abordagem do que era a cultura da época. A primeira parte, chamada a parte doutrinária. A doutrina dogmática, céu, inferno, paraíso, essas todas as considerações. Mas vejamos que tudo isso já foi trabalhado lá no Livro dos Espíritos. Né? Então, ele está preparando um patamar definitivo. Eu vou fazer uma pergunta assim meio audaciosa. E vou deixar como pergunta de retórica, né? Não precisam responder, mas é para realmente instigar. Por um acaso, vocês desconfiaram o objetivo com que Allan Kardec lançou o livro Céu e Inferno? Tem vários ângulos, mas tem um que é mais contundente. Vários ângulos, esclarecendo com relação à doutrina dogmática, a primeira parte doutrinária, não resta a menor dúvida. Aí esse objetivo está voltado para nós. Então, vejamos. Depois dessa primeira parte, vem a segunda parte. A segunda parte é chamada o quê? Os exemplos, não é isso? Então, nos exemplos, ele inverte a ordem da escala espírita, que tem no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, a escala espírita, ele começa pelos espíritos da terceira ordem, os imperfeitos, né? Então, ele vai começando dos mais complicados até chegar à primeira ordem, os espíritos puros. No Livro dos Espíritos, a escala espírita vai assim, partindo do mais singelo até o superior.
No Céu e Inferno, ele começa dos mais complicados, não é assim? Dos assassinos, suicidas, é assim que ele começa? Os exemplos? Não. Pelos felizes, né? Pelos felizes. Olha a inversão. E por que ele faz isso? Porque senão qualquer pessoa que pegasse pelo suicida, por esse, né? Mas não quero saber, não vou ler mais esse livro. Como pessoa que até hoje corre de pegar o livro Memórias do Suicida, da Ivone Pereira. Então, vai adoçando o paladar do leitor como? Mas então está a Sanson, o espírito lá da Sociedade Espírita Parisiense, o espírito feliz. E aí vai. Então, sem que a pessoa perceba, está aprofundando até chegar aos mais complicados. E transita aí, tranquilo, até o último lá, o último exemplo. Mas, ao fazer esse percurso, não é simplesmente falar do exemplo das comunicações. É um estudo experimental que ele está fazendo, onde está extraindo a vivência desses espíritos sobre a orientação do protetor espiritual. Então, depois de feita toda a análise daqueles casos ali que estão, como é que termina o livro Céu e Inferno? A parte apoteótica. Código Penal da Vida Futura. Vocês já tiveram oportunidade de ler esse Código Penal? Já tiveram curiosidade? Quem não teve, fica a sugestão. Quantos itens compõem esse Código Penal? Mas acho que ele não está no final, tá? Eu acho que ele está na primeira parte. Não está na primeira parte, não. É mesmo? É exatamente. Depois dos exemplos. Com certeza. É a didática, a pedagogia de Allan Kardec. Primeiro ele fala do que existia, das crenças dogmáticas. E isso faz a colocação, a visão da doutrina espírita. Depois ele pega os exemplos. Depois dos exemplos, ele extrai o cerne desses exemplos, estabelece o Código Penal da Vida Futura. E para nunca mais se esquecerem quantos itens tem. Isso aí é uma curiosidade, né? Não é tão importante saber o conteúdo. Não cai mais no esquecimento que associei aquele processo mnemônico que utilizam esse negócio, tem um nome. Quantos anos foi a existência de Jesus na face da Terra? 33, né? 33. Tem 33 itens o Código Penal da Vida Futura. Agora, se ele apresentasse o Código Penal da Vida Futura logo de chofre, falou, mas de onde é que ele tirou isso? Essa é a caduquice dele. Mas não. Ali está exatamente cada item daquele, experiência tirado do exemplário que tem ali, desses casos que estão no céu e inferno. Vivência do espírito, do retorno à vida espiritual, o qual foi as consequências da ação dele na Terra. E disso ele extrai, então, este código penal. João, posso provocar você? Bom, se você acha que o tempo é suficiente, pode provocar. É que ele está no capítulo 7 da primeira parte. Código Penal da Vida Futura? É. Bom, então acho As que o livro está penas diferente do futuras meu. segundo o Espiritismo, porque ele faz a descrição do céu, do inferno, do purgatório, tá? E aí ele apresenta como que é as penas futuras segundo o Espiritismo. Aí ele apresenta para a gente o Código Penal da Vida Futura. Olha, acontece que a minha cabeça ficou na inversão. Porque, na realidade, veja bem, colocar isso no começo, para mim, ficou meio complicado. Porque a pessoa pega Código Penal, você vai estudar um Código Penal, mas por quê? Onde é que surgiu isso? E as sequências de observa, pega cada um daqueles itens, você vai observar que está exatamente no estudo do exemplar. São aqueles estudos, a interpretação que o próprio mentor espiritual dele auxilia. Então, aquilo é coisa viva, porque esse código é um código vivo. Então, isso estou chamando a atenção, que seja na frente, que seja no final do livro, o importante é que o Código Penal está ali. Agora, estando ali, se nós estamos tendo dificuldades para desenvolver a nossa convicção e transportar nosso ponto de vista para a vida futura, eu acho que esse Código Penal vai ajudar muito. Vai ajudar muito. Porque ele tem ali o calor das vivências dos espíritos que deram seu depoimento.
extraído e refletido. Então, não é algo teórico, é algo real. Então, que nós possamos fazer uso exatamente desses mananciais que estão assim, tudo é o conteúdo, mas há necessidade da gente detectar essas preciosidades, porque a gente acelera o nosso estudo, o nosso aprendizado. Então, é o momento de fazermos essa autoanálise. Eu ainda tenho alguma incerteza, dúvida de que sou almas imortais? Nesse momento que nós estamos passando, de tanta dor, de tanto sofrimento, não quer dizer que quem tem a convicção na vida futura não vai sofrer a dor da separação de um ente querido. Mas só que não vai ser uma dor desarrazoada, porque tem a convicção de que o corpo ficou, mas o espírito, ele volta à condição de espírito, e daqui a pouco estão juntos novamente. Essa certeza minimiza, alivia as dores de uma separação momentânea. Então, começa a trazer o benefício da criatura, dar o testemunho junto à coletividade. E para isso que nós estamos hoje, como espíritas, para sermos cartas vivas do Evangelho, os trabalhadores da última hora, não ser um cidadão comum, aquele que não tem a cultura, o conhecimento da doutrina espírita, porque ele está na infância espiritual, mas deve produzir benefícios em nós para poder estimular que outras pessoas também se aberem dessas maravilhas à nossa disposição. Então, queridos irmãos, me perdoe se eu fui, de uma certa forma, contundente, mas abriram as portas de um grupo de estudo de mediunidade. Então, nós abusamos um pouquinho. Agradeço a atenção de vocês, e não sei se tem tempo de alguma pergunta. O Guilherme fez essa correção aí, eu agradeço muito, o Guilherme, foi oportuna. Eu jamais falaria isso se eu não tivesse a intimidade, não, a intimidade que eu tenho com você, chamar a atenção com palestra não, mas isso não, sobre um formação... ponto assim, e a certeza de que você jamais se magoaria por isso. Não, é perfeito, porque corrigido no momento, ninguém leva a informação destoante, correto? Não, nós é que agradecemos muitíssimo. Acho que a abordagem que você fez sobre a importância da imortalidade da alma para nós, né? Especialmente nesses momentos que a gente está vivendo aí Sem de dúvida, grandes né? transformações, essa certeza de que a gente continua, esse ser querido, a essência dele vai continuar, nós vamos reencontrar. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir para a pergunta sim, mas a gente vai fazer a nossa prece fechando a gravação e depois a gente vai deixar, digamos assim, livre para o grupo, para qualquer um que queira fazer alguma colocação, tá bom, João? Ok. Então, muito bem. Claudinha, você encerra para a gente, então, querida? Senhor, gratidão por este momento, gratidão ao nosso querido amigo João Aparecido, que compartilhou seus estudos com todos nós. Queremos, assim, agradecer essa oportunidade única de estarmos recebendo os ensinos do nosso querido amigo Jesus, para que, assim, possamos continuar a nossa missão grandiosa, que é a transformação de nós mesmos. Agradecemos, assim, esta oportunidade, pedindo ao nosso amigo Nazareno, aos amigos espirituais, que possam contribuir cada vez mais para direcionar os nossos corações nesta doutrina de amor e de bondade, que tanto nos esclarece e nos conduz pela estrada evolutiva. Paz a todos os nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Pode encerrar a gravação, amor. Assim Agora seja. fiquem à vontade de perguntar ao João aí qualquer coisa, fazer, ele está... Se eu não tiver resposta, o Guilherme está aqui do meu lado. Bom, os ensinamentos dessa noite foram excelentes, eu adorei.
Adorei seus apontamentos, nos chamar a atenção pelas outras obras que têm que ser as mais usáveis, né, que a gente tem mais contato direto, e que é importante estudar toda a coletânea, e que o que nos faz avivar e entender mais um pouco do nosso professor, né, Hipólito Lyon Benzar. Enfim, foi maravilhoso, adorei escutar a sua explanação, e mais importante, a gente absorver todo esse ensinamento na noite de hoje. Foi muito importante. Muito obrigada. Que Deus te abençoe amplamente. É como se costuma dizer, não tem como inventar nada na doutrina espírita, Não porque ela tem. está escrita. Está ali Com escrita, não tem certeza. como inventar. Mas tem os ângulos que passam desapercebidos.